Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, também orientador de estudos, e hoje eu vou tentar ser aqui seu professor de uma revisão de véspera que não é de véspera. O objetivo aqui, como eu já falei em outros vídeos, é tentar trazer as minhas apostas para aquilo que pode cair em sua prova. Tinha dito que eu ia gravar um vídeo separado para cada disciplina, mas eu decidi aqui unificar tudo em um vídeo só. Primeiro porque na somatória dos minutos vai dar um pouco menos, tá bom? Embora esse vídeo aqui você viu tá bem longo, mas somando vai dar bem menos do que se eu gravasse tudo separado. E também porque algumas disciplinas não ia muito valer a pena fazer nenhum tipo de dica de revisão e eu vou te mostrar por quê. Então eu vou tentar aqui trazer as minhas apostas para aquilo que pode cair em sua prova. E eu sugiro o seguinte: você aí deve ter estudado, espero que sim, deve ter suas anotações, seus resumos, e aí, de acordo com aquilo que eu for falando aqui, aquilo que eu for te explicando, as minhas apostas, você vê se é o que já está aí no seu material, se é algo que você já memorizou, se é algo que você sabe que acertaria na prova. Se não for, aí você precisa anotar, aí você precisa tentar estudar isso daí que eu vou falar. Se você já souber, daí você continua acompanhando até chegar em algum ponto que você acha que você vai esquecer, e aí é essa hora que eu vou te ajudar até o dia da sua prova, tá bom? Então você assiste com bastante calma esse vídeo e também faça suas anotações. Então vamos começar aqui com a parte de direito, lembrando que eu já gravei o vídeo de atualidades separadamente, tá? Vou deixar aqui em cima se você quiser assistir. Então aqui a gente vai falar de todas as outras disciplinas, tirando a disciplina de atualidades, que é um vídeo separado que ficou bem legal. Se você não viu ainda, clica aqui em cima para assistir. Então vamos começar aqui com direito penal. Vamos aqui para a tela para você acompanhar. Vamos lá então, pessoal. Olha aqui, revisão de véspera do direito penal. Vamos ver aqui alguns crimes que eu acho que pode ser surpresa na sua prova, tá? É aposta, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acertar isso daqui para você acertar lá no dia da sua prova. Falso reconhecimento de firma ou letra, artigo 300. Bom, nesse crime ele diz o seguinte: reconhecer como verdadeira no exercício da função pública firma ou letra que não o seja. A minha aposta, pessoal, é que você saiba que existem penas diferentes para documento público e documento particular. Então, se for documento público, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se for documento particular, é de 1 a 3 anos e também tem multa para ambos os casos. Não precisa decorar a pena. Eu só preciso que você memorize o quê? Que existem penas diferentes para documento público e para documento particular. É isso que você precisa saber, na minha opinião. E é lógico, conhecer o verbo do crime, que é reconhecer como verdadeira no exercício da função pública, ou seja, precisa ser funcionário público. Uma firma ou uma letra que não seja. Então, a pessoa reconhece ali o funcionário público, uma firma ou letra que não é verdadeira e ele o reconhece como verdadeira, tá? Então, de olho aí nesse crime, porque eu acho que pode estar na sua prova. Próximo. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Aí, pessoal, o crime é o seguinte: reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica. Então, o verbo é esse, reproduzir ou alterar. Mas eu destaco para você o seguinte: esse selo ou essa peça precisa ter valor de coleção, senão não é crime, tá? Então, reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção. Então presta atenção se isso aí cair na sua prova. Essa palavrinha aqui é bem diferente, né? Peça filatélica. Se você vê alguma coisa com isso aqui, lembra, precisa estar escrito que tem que ter valor para coleção. Aí tem exceção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Ou seja, se tiver também anotado visivelmente na face ou no verso, também não é crime, tá? Só é crime especificamente se reproduzir ou alterar algo, né, selo ou peça filatélica que tenha valor de coleção e ainda que não tenha nada anotado, tá? Então esse é o crime. E ainda, olha só, parágrafo único. Na mesma pena vai incorrer quem, pessoal? Para fim de comércio, quem faz uso dessa peça, tá? Quem faz uso dessa peça que foi reproduzida ou alterada, certo? Que tinha valor de coleção. Então quem fizer uso para fins comerciais, né? Quem for vender, basicamente é isso. Então quem for vender vai também incorrer na mesma pena,
Então memoriza essas coisas aí, porque eu tenho a impressão que esse crime pode cair e é um crime que as pessoas não dão muita atenção. Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Esse crime aí é um crime bem característico de ser cobrado na prova do TJ, e aí o pessoal costuma confundir com o próximo, que é a modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação. Aqui, o bizu é aquele, pessoal. O funcionário aqui, nesse crime de inserção de dados falsos, o funcionário, ele é autorizado, tá? Então ele é autorizado a mexer ali, a inserir ou facilitar alguma coisa. A diferença é que esse funcionário autorizado, ele vai inserir o quê? Dados falsos, ou vai excluir indevidamente, enfim. Mas o bizu aqui é que nesse crime o funcionário ele é autorizado. Já no outro crime, que é o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações, aqui o funcionário não tem autorização, sem autorização. Ou seja, ele modifica ou altera ali na surdina, escondido. Ele não tinha nem autorização para mexer naquele sistema. Então ele não tem autorização. Nesse caso, ele comete esse crime de modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. Então, se você não memorizou isso ainda, é a hora de saber. Excesso de exação. Aqui eu não vou chamar atenção para o parágrafo primeiro aqui, que costuma ser aquilo que todo mundo memoriza. Lembrando, pessoal, que esse crime aqui está aonde? Está dentro do crime de concussão, Está dentro lá do crime de concussão. Então aí você precisa saber o parágrafo primeiro, que é excesso de exação, funcionário exige tributo, contribuição social, ok. Por meio vexatório ou gravoso, isso aí você provavelmente deve ter memorizado. Mas o problema está no parágrafo segundo. Você pode confundir isso aqui com peculato desvio, tá? Então não confunda. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outro, o que recebeu indevidamente, para recolher aos cofres públicos. A diferença aqui, pessoal, do crime de peculato desvio para esse crime de excesso de exação desse parágrafo segundo é o quê? No peculato desvio, ele não recolhe aos cofres públicos, tá bom? Não recolhe aos cofres públicos. Então existe um desvio ali, mas aqui no excesso de exação, o que recebe indevidamente, ele vai recolher para os cofres públicos. Então existe essa a diferença, tá? Então fique esperto para você não errar isso. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento, aqui importante, confiado à custódia de funcionário, tá? Então aqui você vai subtrair ou inutilizar total, parcial, livro, tal, mas tem que ser de algo, um documento, um livro que estava sobre a custódia de um funcionário, em razão, é claro, do ofício dele, do trabalho dele, ou de particular em serviço público, ou seja, a pessoa em que você vai subtrair, que você vai pegar e inutilizar um livro oficial, precisa estar em mãos, sobre ali o poder do funcionário público, tá? Ou ainda de particular que esteja realizando um serviço público. Então toma cuidado aí com esse crime. Crime de fraude processual. Aí o verbo é fácil, Inovar artificiosamente. Você lê isso aqui, você já sabe que é fraude processual. O problema é que você precisa saber o seguinte: precisa ser na pendência de processo civil ou administrativo, tá? Então o caput aqui do crime fala em processo civil ou administrativo e não em processo penal. Isso faz diferença. Se vier escrito qualquer outra coisa que não seja processo civil ou administrativo, vai estar errado. E ainda, o estado, lugar de coisa de pessoa, com fim de induzir a erro, quem? O juiz ou o perito. Você precisa memorizar que é o juiz ou o perito. O examinador pode trazer aqui o jurado, Pode trazer aí outro agente aí que não seja o juiz ou o perito, e aí você erra a questão. E ainda, no parágrafo único, fala se a inovação visa produzir algum efeito no processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro, tá? Então você precisa memorizar que, se for processo penal, não vai ser igual do caput, que era processo civil e administrativo. Se for processo penal, as penas são em dobro, mesmo que não tenha iniciado ainda esse processo, tá bom? Então toma cuidado com esse crime de fraude processual. E é isso, pessoal. Agora a gente vai ver processo penal. Essas foram as minhas apostas para direito penal, tá bom? Com bastante calma. Alguns crimes aí, é lógico, não adianta trazer aqui todos os crimes que não vai adiantar nada, São apostas mesmo. É aquilo que eu acho que vai estar na tua prova. Todos esses eu acho que vai estar, tá? Pode ser que eu erre? Pode ser, claro, mas o objetivo é você fechar
máximo de lacunas possível, tá? Então agora a gente vai falar de processo penal também, mais alguns artigos selecionados, tá bom? Vamos aqui então para a tela. Vamos lá então. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força policial. Por que eu trouxe esse artigo 251 e o artigo 257? Porque no 251 fala o que é incumbência do juiz, tá? Já o 257 fala o que é incumbência ou aquilo que cabe ao Ministério Público. O examinador pode trocar isso na hora. Pode parecer fácil porque você sabe que o Ministério Público ele vai promover privativamente a ação penal pública, né, na forma estabelecida no Código e também fiscalizar a execução da lei. Segundo o Código de Processo Penal, é isso que o Ministério Público vai fazer. Mas você pode confundir de repente se vier escrito que ao Ministério Público incumbirá prover a regularidade do processo. De repente lá você tem um branco e pode esquecer. Então só não vai confundir o que é incumbência do juiz e o que é do Ministério Público. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ao fim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive e a ele se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Então aquilo lá que você já sabe, tudo aquilo de suspeição, impedimento, tudo que é para o juiz também se estende para os órgãos do Ministério Público. Então eu quis trazer esse artigo 258 aí só para você saber isso, porque irá se estender também. Às vezes vai vir lá na sua prova, né? Ah, impedido o órgão do Ministério Público. Você vai achar estranho porque normalmente é suspeição ou impedimento do juiz, né? Então vale também para o Ministério Público. Então eu só quero te atentar para isso também. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Eu trouxe esse artigo aqui porque eu já falei em outros vídeos, né, pessoal? Isso aqui sempre cai em prova. Esse artigo 261 sempre cai em prova. Por cair sempre, ou ele vai continuar caindo, ou eu acho que eles vão trocar e vão cobrar o parágrafo único desse artigo. E é o que você precisa saber é o seguinte: a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Toma cuidado com isso aqui, porque você pode achar estranho na hora da prova você ler que será sempre exercida, né? Aí pode ser que você ache que é errado. Então, não é errado não, é exatamente como está escrito aqui no parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, é sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Então, ao acusado vai ser nomeado um defensor pelo juiz, né? Se ele não tiver. E ainda, é lógico, a qualquer momento ele pode ali nomear outro da confiança dele ou defender-se a si mesmo se ele tiver habilitação. E aqui é interessante, eu acho mais importante ainda, é o parágrafo único. O acusado que não for pobre, olha só que interessante, você pode ter lido 1000 vezes o Código de Processo Penal e aí de repente você nunca leu essa palavra pobre aqui. Você já parou para pensar nisso? Você já tinha reparado que estava escrita a palavra pobre aqui, assim, na lata? Então, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Então, se aquela pessoa que não for pobre, tá? Se ela for pobre, ela não vai ser obrigada a pagar os honorários. Mas se ela não for, ela vai sim ser obrigada a pagar os honorários do defensor dativo que o juiz arbitrar. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, tá? Olha aqui, outra palavrinha-chave. Serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil reais, tal, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. O que você precisa saber aqui é o seguinte: salvo por motivo relevante, ou seja, se tiver um motivo relevante, advogados e solicitadores, eles não vão ser obrigados. E aí eles vão ter pena de multa se eles, né, não aí prestar esse patrocínio aos acusados. Parágrafo 1º do artigo 370. A intimação do defensor constituído do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo sob pena de nulidade o nome do acusado. Queria destacar aqui esse sob pena de nulidade, tá? Então, toma cuidado sob pena de nulidade, que o examinador pode trocar, escrever, por exemplo, sob pena de multa.
Então pode escrever qualquer outra coisa aí, e aí você pode errar na hora da prova. Então era isso que eu queria destacar. Isso aqui agora são coisinhas que você sempre precisa memorizar, pessoal. Isso aqui é batata para cair em qualquer prova de processo penal, que é o artigo 395, é o artigo 397 e também o artigo 415, tá? Esses aqui é complicado. Isso aqui você confunde, sugiro que você faça uma tabela nesse caso. Primeiro, você precisa saber quando a denúncia ou queixa será rejeitada. Quando? Manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou ainda justa causa para o exercício da ação penal. Então tem 3 incisos, mas na verdade são 4 possibilidades, né? Manifestação inepta, faltar pressuposto processual ou faltar o quê? Condição para o exercício da ação penal e ainda faltar o quê? Justa causa para o exercício da ação penal. Então são 4 possibilidades aí que você não pode confundir com outros casos, que é o quê? Após o cumprimento do dispostos, tal e parágrafos, o juiz deverá absolver sumariamente. Quando que o juiz vai absolver sumariamente o acusado? Quando verificar a existência manifesta de causa de excludente de ilicitude do fato, ainda a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, quando que o fato narrado evidentemente não constitui crime e ainda se extinta a punibilidade do agente. Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Faça uma tabela, coloque uma coisa do lado da outra para não confundir. E ainda tem uma outra hipótese aqui, ó. O juiz vai absolver desde logo o acusado quando? Quando que o juiz vai absolver desde logo o acusado? Lembra, antes falou absolver sumariamente. Aqui é absolver desde logo, tá? Existe diferença. Quando provada a inexistência do fato, ou seja, se o fato nem existiu, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, ou seja, aquela pessoa ali, o acusado, ele nem estava lá, né, nem era o autor, nem estava participando, se isso for provado. Toma cuidado, que não é se houver suspeita que o autor não foi, né, que ele não foi autor ou partícipe, não é isso, tem que ser provado. Olha só, toma cuidado com isso. Na mesma forma, o inciso primeiro. Tem que ser provada a inexistência do fato. Não, existe suspeita da inexistência do fato. Olha só, pode cair assim. Tá errado. Tem que ser provado. Inciso 3. O fato não constituir infração penal. E aí, inciso 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Tá bom? Então toma cuidado com esses 3 artigos. Vou até voltar. 395, 397 e 415. Coloca um do lado do outro aí e estuda e memoriza isso com muita calma. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Isso aqui é aquela história de preferência, né? Acusados presos, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, e ainda, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Então, memoriza aí essa ordem porque pode cair na sua prova também. Competirá conhecer originariamente do pedido de habeas corpus. Aqui a gente já pulou, né, pessoal? Já pulou lá para o habeas corpus. Também é mais uma aposta minha aqui do que pode estar na sua prova de processo penal. Eu acho que eles vão trazer alguma coisa com relação a habeas corpus. Trouxe aí algumas coisinhas para você, mas olha outras também de habeas corpus porque eu acho que vai cair. Inciso 1, ao Supremo, nos casos previstos na Constituição, tá bom? E também, o que você precisa saber é aqui, inciso 2, aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, seus secretários e chefes de polícia, tá? É isso que eu quero que você saiba. Quando que vai pro tribunal de apelação, né? Que vai conhecer originariamente o pedido de habeas corpus, quando for atribuído o quê? Aos governadores, interventores de estados, prefeitos do DF e secretários também. Ó. Isso aqui você pode esquecer, secretários e chefes de polícia, tá? Presta muita atenção nisso. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Também pode cair isso daqui. Parágrafo 2º, não cabe ao habeas corpus contra a prisão administrativa atual ou iminente. Isso aí você deve saber, né? Prisão administrativa não cabe habeas corpus. Dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito de alcance verificado ou se a prisão exceder o prazo legal. Então pode ser aí um parágrafo meio perdido, né? Muita gente aqui
não gosta muito desse parágrafo, mas vai que ele aparece em prova, por isso que eu trouxe aqui para você. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que esse não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Então toma cuidado, ó. É típico artigo que o examinador põe lá na hora da prova, né? Põe diretão assim, e aí ele muda esse desde que aqui, né? E aí coloca outra coisa. Coloca ainda que, salvo não sei o que, e aí vai estar errado. Então é o típico artigo que pode cair na sua prova, assim como o 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Toma cuidado para não confundir essa palavrinha renovado por revogado, tá? Olha só, é bem parecido, na hora você pode ler e se confundir. Então, se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, pensa, só memoriza assim, habeas corpus, nulidade do processo, este o quê? O habeas corpus, ele pode ser renovado e não revogado, tá bom? Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. E o seu parágrafo único. O examinador adora cobrar parágrafo único da prova do TJ. É inacreditável. Sempre cobra isso. Então, olho nisso. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Isso aí também facinho, mas para você não esquecer. Aí a gente já pulou aqui. Você já viu que a gente já está na outra lei, que é a Lei 9.099, artigo 70. Destacar algumas coisinhas aqui para você. Comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima da qual ambos sairão cientes. Então, toma cuidado aqui, que vai ser designada data próxima, tá? Data próxima, no caso de comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar. Não fala aqui por que não foi possível, mas não foi possível. Daí vai ser marcada uma nova data e todo mundo vai sair ciente. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Você pode confundir na hora da prova se o examinador falar que a conciliação será conduzida por conciliador sob sua orientação, no caso, orientação do juiz, né? Aí você pode achar que vai estar errado, mas não vai não, pode ser sim. E mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, que é parágrafo único, toma cuidado. Os conciliadores serão auxiliares da justiça recrutados na forma da lei local, preferentemente entre os bacharéis em direito, e aí a gente exclui aqueles que exercem funções na administração da justiça criminal, tá certo? Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz, mediante sentença irrecorrível e ainda terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. O artigo 75 fala que não obtida a composição de danos civis será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, e é isso que eu quero que você saiba. Ele vai ter o direito de receber de exercer a representação verbal. E esta será reduzida a termo, será escrita, será digitalizada, né? Digitada. Então, mas ele vai ter a oportunidade sim de exercer o direito de exercer isso com representação verbal. Isso aí você não pode errar. Parágrafo único. Não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica, olha só, e é isso aqui que você precisa saber, não implica decadência do direito. O não oferecimento não implica. Memoriza desse jeito. Não oferecimento não implica decadência do direito e ainda esse direito poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. E aí, acabamos a nossa parte de processo penal. Veja aqui, você está entendendo o que eu estou tentando te trazer? São apostas de alguns artigos que sempre são cobrados ou alguns artigos que eu acho que podem ser cobrados como novidade. É isso que eu estou tentando trazer aqui para você e ainda te atentando para palavrinhas-chave de alguns artigos
que podem ser modificadas, né? O examinador muda e aí você acaba errando. Vou tentar te trazer isso aqui para todas essas matérias do direito. Continua acompanhando o vídeo até o final. Agora a gente vai ver o que? Processo civil com bastante calma. Estamos aqui então em direito processual civil. Vamos lá. Incumbe ao oficial de justiça. Na última prova veio cobrado que incumbe ao escrivão, se eu não me engano, né? Acho que foi isso. E aqui eu tenho outra aposta. Dessa vez talvez eles perguntem o que incumbe ao oficial de justiça, tá? Então não troca uma coisa com a outra. Artigo 154. O oficial de justiça vai fazer o que então? Vai fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, certo? Quando possível, sempre que possível, na presença de duas testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, o dia e a hora, tá bom? Vai também executar as ordens do juiz, que estiver subordinado, vai entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento, toma cuidado que é após, lógico, né, e não antes do cumprimento do mandado. Vai também auxiliar o juiz na manutenção da ordem, vai efetuar avaliações quando for o caso e vai também certificar em mandado propostas de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição, que a gente viu aí no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Então, memoriza isso, o que incumbe ao oficial de justiça. Vamos pular então para os atos processuais que sempre caem em prova. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Isso aí, ok, né? Vamos lá para o parágrafo 1º que eles adoram. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais, tá? Aplica-se somente aos prazos processuais. Na comarca, seção, subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até 2 meses, mais um prazo aí para você saber. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. E parágrafo 2º, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então aqui o examinador pode falar o quê? Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual independente de declaração, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Mas aí o examinador pode tirar essa parte final, justa causa, e falar o quê? A parte provar que não realizou o quê? Por causa de evento alheio à vontade da parte. Olha só, tá vendo? Por quê? Evento alheio à vontade da parte é o quê? É justa causa, vai estar certo do mesmo jeito. Mas o examinador pode tirar essa parte final e colocar direto aqui, ó. Tá? Eu faria isso, pelo menos se eu fosse o examinador. Aí você não vai lembrar, né, que tem essa sequência, não vai lembrar que isso se refere à justa causa e aí pode errar. Então toma cuidado com isso. E parágrafo 2º ainda, a mesma coisa. Ao verificada a justa causa, o juiz também ele pode permitir à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Então, publicação é sempre o primeiro dia útil seguinte. Quando sai no Diário Oficial, está sendo disponibilizado e não publicado. Não vai confundir isso. Saiu no Diário Oficial, está sendo disponibilizado. A publicação é no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Daí é mais um dia útil depois, né? Então a gente tem a disponibilização no Diário Oficial, o próximo dia útil é publicação e aí o próximo dia útil é que começa a contar o prazo.
Toma cuidado com isso, o examinador pode fazer uma pergunta difícil em relação a isso e você, fica perdido, né? Então, disponibilizou no Diário Oficial é uma coisa, publicou é no dia seguinte, contagem do prazo, mais no dia seguinte, beleza? Não confunde. Artigo 301, a gente tem que falar de tutela, né, pessoal? Tutela vai estar na sua prova e costuma ser questão difícil de tutela. Toma cuidado, vou trazer aqui alguns artigos, mas costuma ser mais aprofundado que isso. Artigo 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido, no prazo de 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, ou se o juiz acolher a alegação de decadência, prescrição da pretensão do autor. Então, isso é coisa que você precisa memorizar. Parágrafo único, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. O examinador sempre troca isso, tá? Aqui está escrito sempre que possível. Se ele colocar apenas escrito sempre, aí vai estar errado. É sempre que possível. Ainda aqui, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre alegações de fatos constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. Então a gente já pulou aqui, né? A gente estava falando aqui da tutela, agora a gente já pulou, tá no artigo 341. Salvo se o que, pessoal? Não for admissível a seu respeito à confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar de substância do ato, ou ainda estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Parágrafo único, isso aqui o examinador costuma pegar sempre parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então toma cuidado, é um artigo e um parágrafo único aí difícil que você esquece e pode cair na sua prova. 242. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Quando que é lícito? Relativas ao direito a fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício e ainda, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pulando agora lá para o final, pessoal. Vamos falar mais uma vez agora de recurso, tá? Recurso agora do processo civil. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Presta atenção, a apuração devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. É a apelação, não vai confundir com outro tipo de recurso. Não, recurso incidente distrito, né? Não vai confundir, não. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das demais. Então, estou destacando aqui algumas coisinhas difíceis que podem cair na sua prova. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condição de imediato julgamento, o tribunal deverá decidir desde logo o mérito quando. Então, quando que vai decidir? Desde logo. Reformar sentença fundada no artigo 485, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, e ainda decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Então, agora a gente vai para a Lei 9.099, agora Juizados Especiais Cíveis. Citação, pessoal. Olha só, eu acho, não sei porquê, mas eu acho que vai cair perguntando sobre citação no juizado. Citação no juizado precisa ser rápida, tá? Então pensa sempre nisso, precisa ser rápida. Então ela vai ser por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Inciso 2, tratando de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, e ainda sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandato ou carta precatória. Por que é independentemente de mandato ou carta precatória? Porque precisa ser célere, tá? É rápido, é juizado, tá bom? Pensa sempre nisso.
Parágrafo 1º, a citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e a advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano, de imediato. Parágrafo 2º, não se fará citação por edital, pelo mesmo motivo, pessoal. A citação precisa ser célere, tá? Pensa sempre nisso para não esquecer. Edital, juizado especial cível? Não, precisa ser célere. Edital demora muito, tá? Pensa nisso. Parágrafo 3º, comparecimento espontâneo suprirá a falta ou a nulidade da citação. Artigo 19, as intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º, dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. E parágrafo 2º, as partes comunicarão ao juiz as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. Então olha que interessante, mesmo se a pessoa não comunicar que mudou de endereço, se ela não comunicar ou se demorar para comunicar, vai acontecer o quê? Se foi enviada a intimação para o local anterior, né, para o endereço anterior, onde a pessoa morava, que ela tinha indicado, na ausência dessa comunicação, se ela não informou, vai sim se reputar eficazes as intimações, tá? E aí a pessoa vai se lascar, né? Então toma cuidado isso para não errar na prova. E agora a Lei 12.153 da Fazenda Pública, né? A gente tem que saber o que, pessoal? É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas civis de interesse dos estados, DF, territórios, município, até 60 salários mínimos, tá? Tô achando que dessa vez vai cair esse artigo 2 aí na prova. E ainda, não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nas últimas provas caíram outras coisas, então por isso que eu estou destacando essas aí agora para você. Não se inclui na competência o quê? As ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, populares, improbidade administrativa, execuções fiscais, demandas sobre direitos e interesses difusos e coletivos. Inciso segundo, as causas sobre bens imóveis dos estados, DF, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. As causas que tenham como objetivo a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Então, memoriza essas hipóteses aí, que não vai ser competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Agora, artigo 5º. Podem ser partes no Juizado da Fazenda Pública. Como autores, as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei. Como réus, aí vai ser o Estado, DF, território e município, assim como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Sociedade de economia mista não é citada, tá vendo, né? Não é citada. Vamos pular agora para direito constitucional. Lembrando, pessoal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um simuladão, se você quiser fazer até o dia da sua prova, tá? Então, simuladão aqui na descrição do vídeo, o link aqui, e também na descrição do vídeo tá o quê? Tá, documento, esse documento aí, dessa revisão de véspera, se você quiser baixar gratuitamente, tá bom? Vai estar esses slides aí para você, mas vai estar em PDF, tá bom? E aí, se você quiser também, aqui na descrição do vídeo, tem um índice, tá? Com a minutagem aqui desse vídeo, se você quer de repente ver só uma ou outra revisão de véspera de alguma matéria. Então tá a minutagem aqui na descrição do vídeo também, se você quiser ir pulando. Agora em direito constitucional, vai ser um pouco diferente. Vou trazer aqui como se fossem assertivas de certo ou errado, alternativas que podem estar na sua prova, e o objetivo aqui é qual? Que você descubra o erro, tá? Todas estarão erradas. Já vou falar logo de cara, todas estarão erradas e você precisa descobrir o erro. Porque você acha às vezes que tá bom lá no artigo 5º da Constituição e aí pode ter uma surpresa na hora se o examinador mudar um pouco o texto da lei, tá? Então eu vou trazer aqui alguma coisinha que pode te derrubar e aí eu quero que você tente acertar, tente descobrir qual é o erro e aí anotem no papel quantas você acertou e quantas você errou e aí depois põe aqui nos comentários quantas você acertou e quantas você errou. Revisão de véspera então, direito constitucional. Vamos lá, pessoal, olha só, eu quero que você me diga qual que é o erro aí dessa alternativa. Digamos que é uma alternativa que estará na sua prova. As garantias para homens e mulheres são as mesmas, nos termos da Constituição. Exatamente, pessoal, isso aí está errado. Eu quero que você me diga aonde que está errado. As garantias para homens e mulheres são as mesmas nos termos da Constituição. Então, você dá uma pausa no vídeo toda vez que eu for falar assim, que aí eu vou te trazer logo abaixo a resposta correta.
Qual que é o erro? Já anotou aí? Já sabe? Já pensou? Vamos ver então. Aqui, pessoal, artigo 5º, inciso 1. Já pensou se errar isso na prova? Artigo 5º, inciso 1? Pelo amor de Deus, né? Por que tá errado? Homens e mulheres serão iguais em direitos e obrigações, não em garantias. Olha só. Garantia não vai ser igual. Mulher, por exemplo, tem o direito maior em licença maternidade do que licença paternidade, aposentadoria, mulher tem idade menor do que o homem, então existem diferenças, olha só que curioso. Então, quando fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, tá correto. Se falar que as garantias para homens e mulheres são as mesmas, estará errado. Olha só que curioso. Depois vai anotando aí, se você errou ou acertou, teremos umas 10 aí para você fazer. Próxima, a vida privada só será violada por motivos de obrigações legais. Isso aí tá errado. A vida privada só será violada por motivos de obrigações legais. Quero que você me diga onde que está o erro. O erro está o quê? Olha só, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada são invioláveis. O que está escrito? A vida privada só será violada. Ou seja, pessoal, não tem exceção. Não tem que isso só será violada por motivos de obrigações legais. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra. Não tem exceção, ó, assegurando o direito de indenização por dano material ou moral decorrentes de sua violação. Não tem exceção. Então, a vida privada só será violada já está errado, porque ela não vai ser violada em nenhuma hipótese, tá? Anota aí se você conseguiu identificar qual que era o erro. Próxima. Tem duas agora, duas aqui assertivas. Em razão da casa ser asilo inviolável, o consentimento do morador é indispensável, ainda que esteja ocorrendo um desastre. E aí, qual que é o erro dessa alternativa aí? Agora de baixo, uma das ressalvas da casa ser asilo inviolável do indivíduo é o caso de flagrante delito apenas durante o dia. E aí, pessoal, o que está errado, o que está certo? Quero ver se você está bom nisso daí. Bom, você já deve ter visto, principalmente a segunda foi fácil, né? Porque apenas durante o dia é o que é no caso de determinação judicial e não flagrante delito. Flagrante delito pode entrar de cara, pode entrar sem precisar de autorização. Então aqui salvo em caso de flagrante delito, tudo bem? Então a de baixo ficou fácil. E a de cima, em razão da casa ser asilo inviolável, o consentimento do morador é indispensável, ainda que esteja ocorrido um desastre. Não, né, pessoal? Se tiver ocorrido um desastre, olha aqui embaixo, também pode entrar sem o consentimento do morador. Então não é ainda que esteja ocorrendo um desastre, salvo se estiver ocorrendo um desastre. Por isso que está errado também a primeira alternativa aí para você, certo? Vamos pular. Anota aí se você está acertando ou errando qual que é o erro. Vamos lá, artigo 5º, mais uma alternativa. A Constituição estabelece as qualificações de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Qual que é o erro aí? Vamos lá, vamos ver se você identifica. A Constituição estabelece as qualificações de qualquer trabalho, ofício ou profissão. O erro é porque não é a Constituição que estabelece isso. A Constituição só fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas, e lógico, é atendidas as qualificações profissionais. Mas quem vai estabelecer isso é a lei e não a Constituição. Então falar que a Constituição estabelece as qualificações, não. Quem vai estabelecer vai ser a lei, tá bom? Por isso está errado. Artigo 5º, mais aí uma assertiva. A paz não é condição para a livre locomoção no território nacional. E aí, pessoal, por que está errado? Essa aí tá fácil, né? A paz não é condição para a livre locomoção no território nacional. Tá errado porque é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Ou seja, estar em tempos de paz, né? A paz é sim uma condição para a livre locomoção, tá bom? Então precisa estar em tempo de paz para ter essa livre locomoção. Por isso que está errado. Então a paz não é condição para a livre locomoção? É sim, é uma condição. Senão pode não haver essa livre locomoção. A prévia autorização exigida à autoridade competente, a ausência de armas e a reunião pacífica são as regras destinadas ao direito de reunião. Olha só, essa é difícil, hein? A prévia autorização exigida à autoridade competente, a ausência de armas e a reunião pacífica são as regras destinadas ao direito de reunião. Onde que tá errado isso, pessoal? Tá errado no início, né? A prévia autorização exigida? Não. Tinha que ter escrito, de repente, a prévia comunicação, que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos, independente de autorização. Ó. Independente de autorização, tá bom? Independente de autorização. Então, a prévia autorização
exigir da autoridade? Não é, não, uma das regras destinada ao direito de reunião, não é. Porque, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o que a autoridade competente, o prévio aviso. Prévio aviso é o quê? É comunicação, tá? É só avisar, é só comunicar. Tinha que estar escrito aqui em cima o quê? A prévia comunicação exigida da autoridade competente, ausência de armas, reunião pacífica, são as regras destinadas ao direito de reunião. Aí estaria certo, tá bom? Toma cuidado com isso. Mais uma, a Constituição estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Olha só que interessante, tá errado também, tá errado. Qual que é o erro? Vamos ver se você acha. Constituição estabelecerá o procedimento para desapropriação? Não, pessoal. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, por isso tá errado também. Olha só como pode ficar difícil esses incisos aí do artigo 5º. Mais uma. Poderá a sucessão de bens do brasileiro ser regulado pela lei estrangeira se esta for mais favorável. Olha só, toma cuidado com isso. Poderá a sucessão de bens do brasileiro ser regulada pela lei estrangeira se esta for mais favorável. Se uma lei estrangeira for mais favorável, a sucessão de bens do brasileiro pode ser regulada por essa lei estrangeira? Não, pessoal. É a sucessão de bens de estrangeiros que estão aqui no Brasil que sim, pode ser regulada, aí sim se for mais favorável. Então não é sucessão de bens do brasileiro, mas é de estrangeiros que estejam aqui no Brasil. Olha só como pode confundir isso daí. Toma cuidado. Mais uma, é assegurada a obtenção de certidões para esclarecimento das informações das repartições públicas. Olha só, toma cuidado. É assegurada a obtenção de certidões para esclarecimento das informações das repartições públicas. Tá errado isso, pessoal. Por quê? Porque o quê? São todos assegurados independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões e repartições públicas, ou seja, a obtenção de certidões que serão em repartições públicas, não para você conhecer informações das repartições públicas. Você precisa conhecer informações, esclarecimento do quê? De situações de interesse pessoal. Toma cuidado com isso, ó. Pode confundir e aí você erra. E agora terminamos, tá? Agora a gente só vai comentar aqui mais alguns artigos, lá do artigo 37, alguns parágrafos que você pode errar e que são muito importantes. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Isso que é importante aqui, ó, mantida a remuneração do cargo de origem. Isso que você precisa saber. Nesse caso todo aí, ele vai manter a remuneração do cargo de origem, tá? Mesmo se ele for readaptado, tá? Tiver habilitação, todo esse negócio, mas ele vai manter a remuneração do cargo de origem, não cargo de destino. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo em emprego ou função pública, inclusive regime geral de previdência social. Então, está incluso o regime geral de previdência social. Vai acarretar o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado o regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Mais uma vez aí para você tomar cuidado, não é ente federativo de destino. É ente federativo de origem, tá? Esse inciso aí é novo também. Artigo 40, parágrafo 1º, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado. Então aqui, você sabe que isso aí pode cair na sua prova, né? Só não confunde uma coisa. A gente tem a regra geral no âmbito da União, olha só, 62 anos mulher, 65 homem. Mas isso aqui é no âmbito da União, pessoal. No âmbito dos estados, não é idade, ou ainda pode não ser essa idade, tá? Depende de cada estado. Precisa fazer a reforma da Previdência estadual para ser alguma idade diferente dessa. Ou seja, no âmbito do estado, tá errado se ele falar que é essa idade. No âmbito do estado vai ser mediante o quê? Emenda respectiva à Constituição ou ainda lei orgânica, né, no caso dos municípios, observado ainda sim o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Mas a idade mínima vai ser estabelecida por emenda à Constituição ou às leis orgânicas, no caso dos estados, DF e município, não vai confundir. Artigo 40, parágrafo
quarto A. Olha só, poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente idade e tempo de contribuição diferenciados de quem? Servidores com deficiência. A mesma coisa, o B aqui embaixo. Pode ser estabelecido o que? Contribuição diferenciados para aposentadorias, o que? Cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo e policial dos órgãos. Olha só, toma cuidado. Então, memoriza tudo que pode ser diferenciado no que diz respeito a isso de contribuição de aposentadoria. Servidores com deficiência, agente penitenciário, agente socioeducativo, policial dos órgãos. Mais uma aqui embaixo. Servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos que sejam prejudiciais à saúde, né, ou associados, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. E ainda, professor. Professor, a idade mínima é reduzida a 5 anos, tá? Em relação lá à idade que a gente viu antes. Lógico, precisa comprovar tempo de efetivo exercício das funções do Magistério da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, fixado em lei complementar do ente federativo. E aí terminamos. Agora a gente vai para a parte de direito administrativo, improbidade e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Artigo 245 da Lei 10.261. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Eu acho que dessa vez vai ser cobrada responsabilidade daquela parte inicial, tá bom? Pela sonegação de valores, objetos confiados à sua guarda e responsabilidade, por não prestar contas ou por não tomar na forma do prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Também pela falta de danos e avarias, quaisquer prejuízos que sofrerem os bens, materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações, nas notas de despachos, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação, ou ainda por qualquer erro de cálculo na redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância, processo administrativo ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentar, ordenar as seguintes providências. Afastamento preventivo do servidor, quando recomendar a moralidade administrativa, a apuração do fato, sem prejuízo dos vencimentos, tá? Ou vantagens até 180 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual período. Designação do servidor acusado para o exercício das atividades exclusivamente burocráticas, recolhimento da carteira funcional, distintivo, armas, algemas, proibição do porte de armas, como parecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Artigo 317. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado, ou se falecido ou incapaz por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermediário de advogado. Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com a indicação daquelas que pretenda produzir. Artigo 318. A autoridade que aplicou a penalidade ou que tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido, processamento para sua decisão final. Isso aí, pessoal, são artigos difíceis lá para baixo, né, da Lei 10.261. Toma cuidado. Artigo 319. Deferido o processamento da revisão, será este realizado por procurador de Estado. Toma cuidado, é procurador e não promotor. Que não tenha funcionado no procedimento disciplinar que resultou a punição do requerente. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. Vamos agora para a lei de improbidade administrativa. Eu acho que dessa vez, na lei de improbidade administrativa, vai cair a parte de declaração de bens, tá? Pelo menos uma questão disso eu acho que vai ter. Uma questão só disso. Vamos ver então os artigos que tratam da declaração de bens. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de bens, valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente. Parágrafo 1º. A declaração vai conter imóveis, semoventes, dinheiro, títulos, vai ter tudo, pessoal, menos aqui embaixo, excluídos apenas objetos e utensílios de uso domésticos, tá bom? Parágrafo 2º, a declaração de bens será anualmente atualizada, mas também, olha só, vai ser atualizada em duas hipóteses, anualmente ou ainda na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3º, será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declarações dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar de maneira falsa, tá?
Parágrafo 4º, o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens. Olha só, interessante aqui, ó, destaco para você que ele poderá entregar, não é obrigatório, ele poderá entregar. Para quem? Apresentada à delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de natureza, com as exigências necessárias, atualizações, etc. Artigo 19. Uma outra coisa que eu acho que vai cair na lei de improbidade é a parte das disposições penais, tá? Que tá lá embaixo, que ninguém dá bola. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia sabe que é inocente o agente. Então a pena é de detenção de 6 a 10 meses e multa. E aí, além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Então ele pode ter que indenizar ainda, né, aquela pessoa que ele acusou de crime, tá? Que ele sabia que a pessoa era inocente. Artigo 20. A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória e a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar, toma cuidado que é autoridade judicial ou administrativa, não autoridade policial, olha só, você pode errar, tá? Poderá determinar o afastamento do agente público do exercício no cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. A aplicação das sanções independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, e independe da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos ou controle interno, Tribunal ou Conselho de Contas. E o artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício a requerimento da autoridade administrativa, mediante representação, formulado de acordo, tal, poderá requisitar a instauração do inquérito policial ou procedimento administrativo. É o Ministério Público, não é o juiz, não vai confundir. Agora vamos falar de normas da corregedoria. Normas da corregedoria, para você que acompanhou comigo o curso completo de normas, eu fazia ali revisões com quadros resumos. Aqui eu trouxe alguns desses quadros resumos. E aí, para quem não teve o curso, vai acompanhar aí alguns quadros resumos de normas da corregedoria. Tá aqui na descrição do vídeo também, se você ainda quiser maratonar ou pelo menos, né, fazer questões de normas da corregedoria, tem a apostila também, e você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo também. Então vamos ver aqui alguns quadros resumos de normas da corregedoria. Vamos lá, pessoal. Juízes de primeiro grau vão exercer a função correcional dentro dos limites das suas atribuições. Já o Corregedor-Geral de Justiça, no âmbito do Estado de São Paulo. Ordens de serviço e atos administrativos serão editados pelo juiz corregedor permanente e aí ele vai mandar para a corregedoria para revisão hierárquica. Tudo que está destacado aqui você precisa saber. As consultas sobre estas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente e aí ele vai mandar para a corregedoria. É sempre assim, sempre manda para corregedoria, né, para eles verificarem, revisarem. É sempre desse jeito. A função correcional, ela é permanente. Correção ordinária é prevista e efetivada. A correção extraordinária é excepcional, a qualquer momento, sem prévio anúncio, geral ou parcial. E a visita correcional tem outra finalidade, visa verificar o funcionamento da unidade, constatar as irregularidades de correições, né, que é dessas outras correições, e ainda verificar a continuidade de serviços e atos praticados. Ainda, a ata, no caso, precisa ser terminada após a efetivação dessas correções ou visitas, 60 dias no caso da correção ordinária e 15 do caso da correção extraordinária ou visita correcional. A correção ordinária é feita uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, o juiz corregedor permanente que faz e tem edital para anunciar. Já a visita correcional, não, a visita correcional, embora seja o juiz corregedor permanente que faça também, ele vai fazer 30 dias após assumir ali a unidade dele. Mas não depende de edital, porque ele faz 30 dias após assumir ali o local, a unidade que ele vai assumir. Apuração preliminar, ela existe quando uma infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida sua autoria. Essa apuração preliminar pode ser arquivada ou ainda dela a gente instaura sindicância ou processo administrativo. Vai instaurar sindicância ou processo administrativo dependendo da natureza da ação. Se for casos que vai implicar em pena de repreensão, suspensão ou multa, aí é sindicância. Se for implicar demissão, dispensa, bem do serviço público ou cassação de aposentadoria, aí é processo administrativo. E tudo isso vai ser instaurado por portaria. Atendimento prioritário será nos casos de advogadas públicas ou privadas, membro do MP, né, que é procurador ou promotor, no caso, promotora, tá?
Ainda, gestante ou lactante e pessoas com crianças de colo. Aí vai ter atendimento prioritário. Inclusive, vai ter esse atendimento nas audiências de primeiro grau e sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de vara ou ofício de distribuição. Se tiver escrito, por exemplo, lá na sua prova, o examinador pode trazer um exemplo prático. Está escrito lá, vara da comarca de fartura. Significa que só tem uma vara, pessoal. Se só tem uma vara, só tem um ofício. Então vai ter o ofício judicial da comarca de fartura. A este, então, ofício caberá a função de distribuição, contadoria e partidoria. Agora, se na comarca, ou ofício, né, se na comarca ali tiver mais de uma vara e, consequentemente, mais de um ofício, ó, primeira vara da comarca de amparo, segunda vara da comarca de amparo, significa que vai ter também o primeiro ofício e vai ter o segundo ofício. Aí vai ter uma sessão de distribuição judicial separada, ou pode ser chamado também de ofício de distribuição judicial separada. E é este que caberá fazer as atribuições de distribuição, contadoria, partidoria, e aí tem um adicional, arquivo geral nos termos de lei. Sistema informatizado. Os servidores deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado. SAGE-PG, quando ele entra em operação, é obrigatório o seu uso e aí exclui os outros programas eventualmente em uso. Funcionário não pode ceder a respectiva senha, é vedado. Os escrivães, eles vão fazer auditoria semanal para verificar os níveis de criticidade e aí depois sempre manda para a corregedoria. Cartas precatórias devem conter especialmente o que lá no sistema? Juízo deprecante completo, número do processo de origem, natureza da ação e diligência deprecada. Não é admitida exclusão de parte no processo, incumbirá aos distribuidores e ofício de justiça o cadastramento de dados constantes das petições iniciais. As vítimas, no caso de coação ou grave ameaça, podem pedir para não ter os seus dados de qualificação e endereço lançados no sistema, mas precisa do deferimento do juiz, elas precisam pedir, tá bom? Controle de movimentação é exclusivo do sistema informatizado. É vedado também elaboração de ficha por nome do autor. Segredo de justiça poderá ser decretado automaticamente pelo sistema a depender da natureza da ação. Livro obrigatório. Não existe mais o livro de carga de autos. Folhas soltas completou o uso em caderna. Livro de visitas e correções, máximo de 100 folhas, salvo exceções. Livro de carga de autos e mandados. Quando eles podem ser inutilizados, pessoal? Desde que declarado sem utilidade para conservação, depois de 2 anos do último registro. Veja que aqui a gente está falando do livro de carga de autos, que é um que não existe mais, ó, ou livro de carga de mandados. Mas embora ele não exista mais, pode ser que existam alguns ainda, né, nos cartórios. Daí eles só podem ser inutilizados depois dos 2 anos do último registro, tá? Por isso que você precisa saber. Classificadores obrigatórios. Ainda existe qual? Classificador de atos normativos, de ofícios recebidos, nesse caso vai ser apenas cópia, ofícios recebidos, guarda por 1 ano, GRD, que é o caso de oficial de justiça, guarda por 2 anos e aí tem que arquivar, relatórios, cargas eletrônicas, classificador por petições e documentos desentranhados e classificador de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. E aí você precisa saber o que não é mais classificador também. Classificador de auxiliares da justiça não funcionários da justiça estadual, classificador para mensagens eletrônicas enviadas ou recebidas que não forem juntadas a autos do processo. E aí guarda por 1 ano também, para depois poder inutilizar. Então, não existe mais esses classificadores. Escrituração. Isso aí é coisa para você memorizar, você sabe muito bem. Você já sabe de tudo isso daqui, não vou nem ler aqui. O que você precisa saber também, quando que vai ser obrigatória a subscrição do juiz. Quando alguma lei ou estas normas exigirem, no caso de desconto de pensão alimentícia, toma cuidado que é desconto, tá? Desconto de pensão alimentícia, não é quando versar sobre pensão alimentícia. Aqui está escrito errado, é pensão, não pensação, tá bom? E também no caso de documentos dirigidos a autoridades. Então, nesses casos, é obrigatória a subscrição do juiz. Autuação em 24 horas. Lavratura de certidão no entorno dos autos da autuação e do registro do processo é dispensada. Autos do processo não excederão 200 folhas. E erro na numeração é vedada a renumeração. É vedado também lançamento do termo de juntada na própria petição, documento a ser encartado nos autos, lançamento de termos no verso do documento, nesse caso a gente pega outra folha, com inutilização dos espaços em branco, o lançamento de cortes marginais ou interlineares também é vedado também sublinhar palavras a tinta ou a lápis, e também é vedado emprego de expressões injuriosas. Conclui os autos em 1 dia, executa em 5. Conclui em 1, executa em 5.
Ordem cronológica é sempre preferencial, não é obrigatório, até porque existem aqueles atendimentos prioritários. Vedado também termo de conclusão de vista sem data, e é vedado também permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Um processo só pode ficar paralisado por no máximo 30 dias. Nesse caso, a gente vai reiterar uma vez. Se nada for feito, a gente vai fazer conclusão ao juiz. Segredo de justiça, o exame em cartório é sempre pelas partes e seus procuradores constituídos, somente. Vedado também o acesso aos autos por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Quando não for possível utilizar o sistema informatizado, a gente vai utilizar o livro protocolo de autos em papéis em geral. É vedado reter o documento do advogado ou estagiário de direito para controle da carga dos autos. Então, às vezes, o advogado está com a carga dos autos e aí você pede o documento dele para ter esse controle. Não pode, tá? É vedado. Advogado intimado, se ele não devolver após 3 dias, aquilo que ele tiver com carga, ele vai perder o direito de vista fora do cartório, tá? Então ele foi intimado, depois da intimação passou 3 dias, ele não devolve. Daí ele vai perder o direito de vista fora do cartório e ainda vai ter uma multa de metade do salário mínimo. Desentramento pode ser decretado de ofício pelo juiz ou pedido pelo interessado, e é facultada a cópia simples. Deferido o desentramento, intima o interessado, ele tem 5 dias ou prazo que o juiz determinar, para pegar lá o que foi desentranhado. Trânsito em julgado, retire em 30 dias, sob pena de destruição. Peças não retiradas há 1 ano, reiterará a intimação aos advogados. E se passar 2 anos do desentranhamento, os documentos não retirados pelo advogado serão encaminhados para a OAB. Então, tudo isso daqui que a gente falou é sobre o desentranhamento. Uso inadequado do processamento eletrônico vai acarretar o bloqueio do cadastro do usuário. Então, a gente já pulou lá para o processo eletrônico agora. Originais documentos digitalizados preservados será até o dia do prazo da ação rescisória, tá? Até o último dia do prazo da ação rescisória. Isso aqui vai cair na tua prova. Chave privada, a alegação do seu uso indevido não é oponível, não tem o que falar, não tem o que justificar, tá? Não pode usar indevidamente. Agora então vamos passar rapidinho por o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então aqui o que você precisa saber, pessoal. Desenho universal, o que é? Concepção de produtos. Memoriza assim que ó, é batata. Concepção de produtos, sem necessidade de adaptação. Palavras-chave, tá? Desenho universal é isso que quer dizer. Tecnologia assistiva, ó, relacionada à atividade de participação com deficiência visando sua autonomia. Ou seja, a tecnologia, ela visa a autonomia, tá? Diferente do desenho universal, que já foi, né, criado ali os produtos, os ambientes, os programas para ser acessível. Desenho universal é isso, já foi criado para ser acessível. A tecnologia assistiva não, vai ser um remendo, né? Não é acessível ainda, daí vai fazer o quê? Vai visar a autonomia. Então a gente vai fazer com recursos, metodologias, produtos, equipamentos, vai fazer alguma coisa para melhorar, para visar a autonomia da pessoa com deficiência. A adaptação razoável. São adaptações, modificações e ajustes necessários. Memorize isso aqui, ajustes necessários, tá bom? E a parte do trabalho, lá do 34 ao 38. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível, inclusive, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou qualquer natureza são obrigadas a garantir ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência de qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão e exame e tudo isso. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, tudo isso também. E ainda é garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e capacitação. Vamos agora, pessoal, agora estamos acabando aqui, vamos falar de matemática, e esse é um dos problemas, tá? Se até agora você não conseguiu aprender matemática, fica muito difícil de eu te passar aqui uma dica que vai resolver seu problema, tá? O que eu vou indicar para você é assistir um vídeo que eu já gravei e o pessoal não deu muita bola. Se cair na sua prova, regra de 3 composta, um esqueminha bem fácil faz você acertar. Não anda caindo muito, mas já caiu sim na prova de escrevente. Então eu vou indicar aqui, vem aqui na tela.
esse vídeo aqui que eu gravei, ó, macete, regra de 3 composta, tem 8 minutos só. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, só com esse vídeo aqui você vai conseguir acertar uma questão de regra de 3 composta, caso caia na sua prova. O resto, pessoal, considero que não tem o que fazer agora nessa reta final, tá? Falta pouco tempo, 15 dias para a prova, sei lá, 20 dias, não dá mais, tá? Então você precisa só ver o básico, tá? Vai para as outras matérias agora, tenta gabaritar o resto se você não aprendeu até agora matemática. Então, assiste só esse vídeo aí, ó, na tela de novo, regra de 3 composta, tá? Isso aí dá para você acertar vendo só esse vídeo que eu gravei. Se você ainda não viu, tá aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui em cima também. Agora, informática. Vou destacar aqui também, pessoal, ó, se você ainda não viu, tem aula gratuita sobre o Teams e tem também outro vídeo sobre dicas sobre o Teams, tá? Um aqui tem 12 minutos e o outro 8 minutos. Também vou deixar aqui em cima e na descrição do vídeo. Se você ainda não viu, assiste porque vale a pena. Então, se você quer ter alguma aula rápida sobre isso, vai nesses vídeos aí para eu não ter que falar de novo aqui. Aí, pessoal, eu vou destacar para você essas imagens em informática. Isso aqui a gente está no explorador de arquivos do Windows, tá certo? Eu sugiro que você saiba tudo que está aqui nas guias, tá? Então, guia início e guia exibir. Compartilhar não é muito importante, arquivo também não. Mas a guia início e exibir, você precisa saber tudo que tem aqui, ó. Tudo. Saber os ícones, o nome deles, qual grupo que eles estão. Então, por exemplo, o ícone, o botão renomear, tem essa imagem aqui, o nome é renomear, está dentro do grupo organizar, que está dentro da guia início. É importante que você saiba tudo isso, tá? Então pega esses prints, tenta memorizar isso. Lembrando que a prova estará em preto e branco, tá? Cor você não precisa se preocupar. Memoriza só a imagem do botão, nome do botão, o que ele faz e o caminho dele. E ainda, tá vendo quando tem essas setinhas aqui, ó? Tá vendo? Clica nelas e vê quais opções aparecem, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui em propriedades, quais opções aparecem? Abrir, quais opções? Fácil acesso, quais opções? Então toma cuidado com isso. Tudo isso aqui então tá na guia início, tá? Termina aqui, aí tem a sequência aqui embaixo. E aí a guia exibir tem esses outros ícones que você precisa saber também, ó. Tudo isso daqui. O que significa nesse grupo layout cada um desses ícones, tá bom? O que significa aqui no painel, o que vai acontecer se outra opção estiver selecionada, nesses painéis de navegação, esse botão, quais opções aparecem, aqui embaixo também, o que significa aqui, ó, agrupar por, o que significa isso, então toma cuidado. O que acontece se eu tirar esse botão de itens ocultos, tá bom? Toma cuidado com isso. Então, guia início e exibir, precisa saber tudo, e é isso que eu tinha para falar para você. Sobre o Teams, você vai lá e ver esses dois vídeos aqui que eu já gravei, certo? Raciocínio lógico, pessoal. Raciocínio lógico, eu vou aqui fazer, na verdade, uma indicação. Eu vi um vídeo bem legal, né? Que, na verdade, é uma resolução de questões de um outro canal aí. Estou até fazendo divulgação aqui de graça. Vê o início ali, os primeiros 10 minutos desse vídeo, um jeitinho bem fácil de resolver um tipo específico de questão de raciocínio lógico. Vou indicar esse vídeo aqui para você, ó, desse canal aqui da Matemática para Passar. Então vê esse vídeo aqui, ele tem 1 hora, né, esse vídeo, mas vê os primeiros 10 minutos, tá? Acho que começa o vídeo ali nos 3 ou 4 minutos, se eu me lembro bem. Vê ali então do 4º minuto até o minuto 15, alguma coisa assim. Ele vai resolver uma questão, esse professor aqui, vai resolver uma questão que vai ficar bem fácil de você acertar um tipo de questão específica na hora da sua prova, tá certo? E agora, pessoal, para finalizar é português, né? Português a gente vai finalizar essa revisão de véspera. Também é bem complicado da gente aprender alguma coisa aqui, né? Na reta final de português, mas eu vou tentar, não sei como, mas eu vou tentar te explicar para você acertar a questão de crase. Olha só, eu trouxe aqui algumas questões desse ano e do ano passado da VUNESP, tá? Peguei as questões mais recentes que eu vi ali, estava curtinha para responder mais rápido aqui para você. Você vai ver o jeito fácil que eu acertava questões de crase. Olha só. Uma questão aqui então. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto, respectivamente. Beleza. As máquinas de escrever tiveram muitos anos, então aqui a gente precisa preencher, tá certo? Como eu fazia isso, pessoal? Você sabe bem que crase é aquilo. Ah, é a preposição mais o artigo, a junção, não é isso? Então, é a preposição quando o termo anterior pede uma preposição. E é um artigo quando o termo posterior pede o artigo a. Basicamente é isso. O que eu faço então? Eu sempre vou para o que está posterior e vejo se dá
para aquela palavra que está posterior, dá para começar uma frase com ela colocando o artigo a na frente. Olha só como eu falo. Então, olha só. Veja se dá para começar uma frase aleatória, com a palavra seguinte que está aqui no espaço. A serviço de escritores. Dá para começar, pessoal? Não dá, né? Porque serviço teria que ser o serviço. O serviço é trabalhoso, o serviço é chato. Começa qualquer frase, ó. O serviço. Se você não começou com a letra A, já era, pessoal. Não vai ter crase, tá? Só de saber isso aqui a gente já elimina, ó. A alternativa A e B. Já eliminou. Vamos para a próxima. Foi graças não sei o que, não importa. O que está antes não importa. Eu vejo o que tem depois. Elas. Dá para começar uma frase? As, elas... Dá para começar? Não dá, né, pessoal? Não dá. As, elas são... Não existe isso. Elas é um pronome. Não dá para colocar um artigo antes. Então, não vai ter crase também. A gente, então, vai eliminar mais uma alternativa. A alternativa C. Olha só aqui. Já eliminamos a alternativa C também. Sobrou só a D e a E. Vamos ver a última? Hoje, tal, o que tem antes não importa. Vamos ver depois. As máquinas... Opa, aí já dá, olha só. Dá para construir uma frase, não dá? As máquinas são barulhentas. Sei lá, faz qualquer frase. Opa, dá para pôr. É garantia que vai ter crase? Não é. Mesmo assim não é. Aí sim a gente olha o que tem antes. Mas olha só, sem precisar olhar o que tem antes, é só tentar construir uma frase com a palavra que vem depois, vendo se dá para colocar o artigo A. As máquinas, opa, dá para colocar. Então vamos olhar o que tem antes agora. A palavra que tem antes vai ter que pedir o artigo. Hoje elas deram lugar, opa, quem dá lugar a alguma coisa. Tá pedindo a preposição, não tá? Então é isso, pessoal. Vai crase. Letra D aqui é o gabarito. Sem crase, com crase. Vamos fazer mais uma? Olha só. Sinale alternativa em que tem um exemplo que está correta a crase. Beleza, é isso que está pedindo. Mesma coisa, pessoal. Olha só. Primeira, alternativa A. A todos. Veja só, dá para construir uma frase que começa com todos, colocando um artigo A antes? A todos não dá, pessoal. Então isso aqui está errado, não tem crase. Próximo, colaborar. A colaborar, olha só, não dá para construir uma frase. Se tinha que ser a colaboração, aí dava. Mas colaborar é verbo, pessoal. Então, ó, não tem crase também. Próximo. As pessoas... Opa, aí dá para construir uma frase, né? As pessoas são chatas, sei lá, dá para construir. Vamos pular essa por enquanto então. Letra D. A uma, mesma coisa, pessoal. Uma, não dá para colocar um A antes e construir uma frase. A uma, ó, não dá. Letra D tá errada também. A letra E, a patente foi muito difícil. Opa, dá para construir uma frase. Então a gente ficou entre a letra C e a E. Agora a gente volta no que tem antes, né? Na palavra que tem antes, para ver se está pedindo preposição. Permitiu as pessoas... Opa, ficou na dúvida. Vamos ver aí. Registrou... Não, pessoal, olha aqui. Registrou? Quem registra, registra alguma coisa. Não pede preposição, então letra C é o gabarito. Permitiu, permite alguma coisa a alguém. A alguém quem? As pessoas. É isso, pessoal. Acabou. Letra C é o gabarito. Olha como é fácil acertar a questão de crase. Mais uma questão agora para acabar. Mesma coisa, tem que preencher as lacunas, certo? Vamos começar com a primeira aqui, ó. Você. Dá para construir uma frase começando com A? A, você. Não dá, pessoal. Não dá, certo? Então, já eliminamos a alternativa A, B e C. Olha só como é rápido. Segunda. A luz é muito forte. Opa, dá para construir. Próxima. À toa, nos dedicamos. Você pode achar que não, né? Toma cuidado, aí é só um detalhe. Existem aquelas locuções, né? Tem as locuções que vão crase automaticamente. As pressas, né? Essas coisas que você já deve ter ouvido falar. Aí toma um pouquinho de cuidado, mas se tem dúvida, pula, olha só. Vai para a última, descobrir. A descobrir, dá para começar uma frase? Não dá, pessoal, né? Não dá para começar uma frase. É verbo, olha aqui. A descobrir, não dá. E aí, a última que tem crase, aqui letra D. Então tá errada. Só sobrou o quê? A letra E, pessoal. Então as lacunas do meio e tem crase, tá corretinho, tá? A luz, jantar à luz de velas e ficar à toa. Ambos aqui são locuções prepositivas, se eu não me engano, tá? Por isso que tem crase. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa revisão de véspera, tá? Espero que você tenha aproveitado da melhor maneira possível. É um monte de informação, eu sei, por isso que você tem que ver antes. Se você tá vendo isso um dia antes, agora esse vídeo, um dia antes da prova, no dia da prova, sugiro que você veja só partes, tá? Se você viu tudo, é meio complicado de você memorizar tudo, daí não vai adiantar muito. Veja só partes.
partes aqui desse vídeo, daquela matéria que você está com mais dificuldade, que são apostas minhas para ver se você consegue acertar uma ou duas questões a mais na hora da sua prova. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!